Opa, boa tarde, sexta-feira de tarde. Vocês ouvirem um barulhinho no fundo, é o ar-condicionado, porque o calor já aumentou um pouco, eu estou todo fechado aqui, por conta do barulho na rua, né? E bom estar com vocês, embora esteja bem triste com o que está acontecendo no Afeganistão. Passei essa noite, essa madrugada em vigília, suplicando por esses irmãos cristãos lá, e as coisas estão caminhando para o plano de Deus, para a volta de Jesus, graças a Deus. Jesus seja louvado. Bom, vamos retomar aqui nosso estudo de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, agora a partir do verso 13. Vocês lembram que Pedro estava no templo, tinha curado um homem e estava fazendo um discurso. Estava pregando o evangelho, né? Para os judeus que estavam ali no templo, para as pessoas que estavam ali no templo, na sua grande maioria judeus. Quando chegaram os sumos sacerdotes, os maiorais, os saduceus, etc., já cheios de raiva, já querendo saber o porquê daquela confusão, porque qualquer confusão no templo naquela época atraía a atenção dos romanos, e isso não era bom para eles, né? Isso podia gerar uma grande... porque a Judéia estava sob a guarda de Herodes. E Herodes era o rei da Judéia, e ele respondia aos romanos. Então, qualquer confusão ali era complicada. Os membros do Conselho Superior ficaram admirados com a coragem de Pedro e de João, pois sabiam que eram gente simples e sem instrução. Veja bem, hoje se fala muito em estudar, e fazer concursos para nós termos pessoas qualificadíssimas para os cargos, etc., né? E os apóstolos de Pedro, os homens que estavam pregando o evangelho, eram pescadores, pessoas muito simples, que nem falar bem falavam, que tinham vivido a maior parte da vida deles no mar pescando, e estavam ali pregando o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, na época que aconteceu, que a coisa ainda estava muito conturbada, né? Então reconheceram que eles tinham sido companheiros de Jesus, tá vendo? Pronto, a situação estava totalmente armada, porque Jesus, para eles, era assim, um agitador, alguém que tinha agitado a opinião pública, que tinha trazido muita confusão ali nos meios ali. Mas não podiam dizer nada contra os apóstolos, pois o homem que havia sido curado estava ali de pé, junto com Pedro e João. Veja bem, esses milagres que eram operados por eles eram inexoráveis, eram violentos. O homem tinha as pernas todas tortas, entrelaçadas, caído no chão. Aqui nós lemos aqui que as pernas dele se endireitaram na mesma hora. E o homem que estava ali todos os dias esmolando, era carregado para lá, depois era carregado para o lugar onde ele dormia, a comida era deixada lá para ele comer, e de repente ele estava dando pulos, saltando, glorificando a Deus, e do lado deles. Em seguida, mandaram que os apóstolos saíssem da sala do conselho e começaram a discutir entre si. Eles diziam: que vamos fazer com estes homens?
pois todos os moradores de Jerusalém sabem que eles fizeram um grande milagre. Não é esses milagres escondidinhos que se fazem hoje. Bata o pé, você parou de tossir, tal. Não. Eram milagres para valer, com um poder fantástico operando no meio deles. E ninguém podia discutir isso. Aí eles dizem, e nós não podemos negar isso. Era inegável. Mas, para não deixar que a notícia se espalhe ainda mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que nunca mais falem a ninguém a respeito de Jesus. Ora, isso daí é censura. É censura prévia. Lembra alguma coisa que continua acontecendo nos nossos tempos, no nosso meio, no nosso país, atualmente? É só vocês pensarem no que está acontecendo, que é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque Jesus é a verdade. E quando a verdade está sendo dita no meio dos que não vivem da verdade, eles na mesma hora começam a censurá-la, na mesma hora começam a se colocar contra a verdade, contra as evidências. Todo mundo está vendo e eles são negacionistas, se transformam em negacionistas e aqui mostram que essa prática não é de hoje. Isso aqui que eu estou dizendo aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Aliás, há 2000 anos atrás, porque foi logo depois, um pouquinho depois do Marco Zero, né? Então aconteceu há 2000 anos atrás exatamente. Então o chamaram e ordenaram que de jeito nenhum falassem nem ensinassem nada a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: os senhores mesmos julguem diante de Deus. Devemos obedecer aos senhores ou a Deus? Devemos obedecer a vocês mentirosos, hipócritas, negacionistas, ou à verdade, que é Deus, que é o Senhor Jesus? Jesus é a verdade. Porque não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Aí, o Conselho Superior os ameaçou mais ainda e depois os mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo agradecia a Deus o que havia acontecido. O homem que foi curado por esse milagre tinha mais de 40 anos, quer dizer, era um doente, um paraplégico antigo, conhecido de todos, e todos ficaram maravilhados com o que estava acontecendo. A oração dos seguidores de Jesus, versículo 23. Quando Pedro e João foram soltos, voltaram para o seu grupo e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes do povo haviam dito. Assim que eles ouviram isso, todos juntos adoraram a Deus. Não ficaram com medo, não bateram em retirada, não saíram correndo, não foram para suas casas se esconder debaixo da cama. Adoraram a Deus, todos juntos. Senhor, Tu és o Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que existe neles. Tu falaste por meio do Espírito Santo e do nosso antepassado Davi, teu servo. Davi é uma figura no Antigo Testamento que é o homem segundo o coração de Deus. E veja bem, Davi pecou mais de uma vez, pecou seriamente, tomou para si a esposa do melhor amigo dele, Urias,
general do exército daquela época, general dele. Ela engravidou, Betseba engravidou, e ele, para colocar em Urias a relação sexual que deu origem a um filho, chamou ele do campo de batalha para ele pernoitar com ela. Só que Urias estava com os soldados dele, ele falou: não, eu estou no meio de uma guerra e eu não vou dormir com a minha esposa e na minha residência e os soldados no pátio da guarda. Eu vou estar com eles, eu sou o general deles, vou ficar com eles no pátio da guarda. Era um homem honrado. E no dia seguinte voltou para o combate. Então Davi, desesperado, porque o filho ia aparecer, mandou que Urias fosse para uma posição avançada na guerra contra os filisteus e depois ordenou que o exército recuasse e deixasse ele sozinho. Ele foi morto. E Davi fez isso. Pecou seriamente. Todos eles pecaram. Todos eles pecaram. Abraão pecou, mentiu. Todos eles cometeram pecados. Todos nós cometemos pecados. Só Jesus nunca pecou. Nunca. Nunca, nunca, nunca pecou. E do nosso antepassado Davi, teu servo, quando ele disse: ele também foi capaz de coisas fantásticas, que eu não vou ficar um dia... se vocês quiserem, vocês podem... Eu posso dar aqui depois capítulo, versículo, deve estar lá em 2 Reis, a história de Davi. Eu vou olhar depois, de repente eu coloco lá no... onde estão esses capítulos sobre Davi, que foi o homem que derrotou Golias, né? O garoto que derrotou Golias, o gigante, entre outras e outras coisas, né? Então, nós somos seres humanos, ninguém é diferente de ninguém, mas vamos em frente. Quando Davi disse: por que é que as nações pagãs ficaram furiosas e os povos pensaram coisas tão tolas? Os reis da terra se prepararam e os governantes dos povos se ajuntaram contra o Senhor e contra o Messias que ele escolheu. Parece para vocês também uma coisa moderna, atual, que está acontecendo agora? Os reis da terra estão se ajuntando contra o cristianismo. Essa noite mesmo, nós tivemos aquela notícia de que 229 cristãos seriam mortos no Afeganistão. E isso é terrível. Isso está acontecendo no mundo inteiro. O Edwards mesmo colocou aí que isso está acontecendo no mundo inteiro. Eu já sabia, na África, na Síria, em vários lugares do Irã, que é a Pérsia, né? Isso está acontecendo. E aqui estamos começando a ser perseguidos. Não se enganem. Não se enganem. Já começaram com a história de fechar templo, de fechar igreja, de não deixar os cristãos se reunirem e rirem das pessoas que se apresentam lá no governo orando, ou falando em Jesus, ou falando no Senhor Deus. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos se ajuntaram aqui nesta cidade com gente de Israel e de outras nações contra Jesus, o santo servo que tu escolheste para ser o Messias, que o Senhor Deus escolheu para ser o Messias. Eles se reuniram para fazer tudo o que, pelo teu poder e pela tua vontade, já havias resolvido que ia acontecer. Não se enganem, nós vamos ter o governo do anticristo. Acabei de conversar sobre isso com a Rosália hoje. É necessário que algumas coisas aconteçam para que apareça o que é verdadeiro, o que é a verdade. Como foi o caso de Jesus, foi necessário que ele fosse traído, que ele fosse castigado, crucificado, para que ele ressuscitasse
e nos livrasse da morte e nos trouxesse a vida eterna e o perdão dos pecados. Assim também é plano de Deus o governo do anticristo. Então, o que nós temos que fazer é estar ao lado da verdade, ao lado do Senhor Jesus, e não negá-lo nem mesmo diante dos poderosos, de jeito nenhum, como esses missionários lá no Afeganistão não negaram a Jesus, antes vão enfrentar a morte e vão ser degolados, vão sangrar pelo pescoço até morrer. Ser cristão, antigamente era ir à missa, era ir no culto, levantar sua mão, abraçar o seu irmão, essas coisas assim, meio perfumaria, né? Ouvir a palavra de Deus aos domingos, depois de segunda a sexta, samba, futebol, carnaval, praia, etc., festas, etc, etc, etc. Agora não. Agora a coisa ficou séria, está ficando cada vez mais séria e vai ficar séria. Agora, Senhor, vê a ameaça deles, dá aos teus servos confiança, dá a nós confiança, Senhor, para anunciarmos a tua mensagem com coragem, anunciar a mensagem de Deus com coragem. Essa é a grande comissão, ide e pregai o evangelho a todos os povos. Eu volto a dizer, não é para mim, não é para Pedro, não é só para João, para Paulo, para o pastor, para o padre, é para todos, para todos. Estende a mão para curar, para fazer milagres e maravilhas, por meio do nome do teu santo servo, Jesus Cristo. Quando terminaram de fazer essa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a anunciar a mensagem do Senhor com coragem. Veja bem, o Espírito Santo, ele até Pentecostes, ele não estava na terra. Ele não estava na terra. Ele vinha e depois ia. Vinha e depois ia. Em Pentecostes ele veio e ficou. Ele está aqui. Eu vou voltar a dizer a vocês. Eu sou batizado no Espírito Santo. Recebi dons do Espírito Santo, da Palavra de Deus, para expulsar demônios, para a cura. Não é muito, eu não tenho muito esse dom, mas eu continuo orando, e muitas pessoas, hoje mesmo a Rosália me falou, me deu o nome de várias pessoas que ela tinha me dito com câncer, que eu estivemos orando, e teve uma dessas pessoas, um rapaz que fez uma transfusão de medula, que ela falou, ele está muito mal. Todas elas estão bem, e isso já tem, olha, já tem quase um ano que nós estamos orando. Quase um ano. E por outras pessoas mais. Vocês têm que buscar o Espírito Santo. É pena que nós não estejamos juntos num lugar físico para nós cultuarmos a Deus e buscarmos esse Espírito Santo juntos. Porque os judeus não receberam Jesus. E os cristãos, agora não, agora já uma grande maioria, principalmente os evangélicos, mas muitos católicos também, receberam o Espírito Santo de Jesus e têm evidências do seu poder, falam em línguas, alguns têm poder de cura, outros da palavra, e nós vamos precisar do banho do Espírito Santo para enfrentar o governo do anticristo que já começou. Nós estamos vendo no momento, no Brasil, olha, essa palavra de hoje veio com exemplos que nós podemos dar no dia de hoje no Brasil. Tem pessoas sendo perseguidas por conta
de estarem buscando causas cristãs, da verdade, dos bons costumes, da família, dos costumes cristãos, judaico-cristãos, aqui nessa terra. Então vamos orar, vamos orar. Senhor, meu Deus, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, o Cordeiro de Deus, por favor, Senhor, nos abençoa com teu Espírito Santo, abençoa os achados no meio dos perdidos com o teu Espírito Santo, para que nós tenhamos coragem, Senhor, de levar a tua palavra. Coragem, Senhor, muita coragem, muito entusiasmo em levar a tua palavra e resistirmos até o fim como cristãos, haja o que houver, aconteça o que acontecer. Meus queridos, é isso. Por hoje vamos ficar por aqui. Orem para que o Senhor os batize com o Espírito Santo. Vocês não têm ideia da maravilha que é e como o Senhor tem governado a minha vida. Apesar dos meus pecados, apesar disso, tenho feito coisas que pelo Espírito Santo vêm de Deus e o meu caráter tem melhorado dia a dia. O Senhor tem feito curas interiores no meu caráter, na minha alma, e eu tenho melhorado, e a minha vida está repleta de testemunhos de tudo que o Senhor tem feito na minha vida, e eu vivo uma vida de paz com a minha família aqui, embora o mar revolto que está em volta, o Senhor Deus está no barco, e Ele é quem está segurando o cabo da nau. Um beijo grande. O Senhor Jesus os abençoe sempre. Amém.